temos meditado nos propósitos de Deus. Primeira reflexão era mês de maio. Nós falamos sobre os propósitos de Deus na família de Jó. O propósito de Deus para a nossa casa. Depois nós meditamos também, instruindo o nosso coração de que os propósitos de Deus, eles se realizam e vivemos o propósito de Deus através da oração, né? Queremos encerrar essa reflexão hoje. E hoje nós vamos falar dos propósitos do nosso Deus soberano. Os propósitos soberanos de Deus. Quando falamos no propósito soberano de Deus, estamos falando de um propósito, de uma vontade, de um querer que está acima de qualquer querer, de qualquer vontade. A soberania de Deus está acima de reis, de governos desse mundo. Está acima de qualquer pessoa, de qualquer nação que porventura tenha um título de grande. Nosso Deus está acima. Nosso Deus está acima de nós, do nosso eu, da nossa vontade, do nosso ego. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor sobre tudo. Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da nossa vida. Então nós vamos lembrar algumas coisas que nós falamos lá para trás e vamos fortalecer, né? O propósito soberano de Deus para a nossa vida. Texto escolhido está aí já, Eclesiastes 3, 11 a 14. Vocês se lembram que o Eclesiastes 3 começa com aquele texto, né? Há um tempo determinado para tudo debaixo do sol. Tempo que Deus estabeleceu, no seu propósito soberano. Ninguém muda isso. Às vezes a gente acha que tem controle disso. Mas antes da gente nascer, antes de sermos formados no ventre materno, Deus já tinha todos os nossos dias escritos no seu livro, todos eles, quando nenhum deles existia ainda. É a soberania de Deus. É o que faz dele Deus. É o que faz de nós criaturas de Deus. É o que faz dele Senhor sobre tudo, Senhor acima de tudo. É o que dá a Deus o nome sobre todo nome. E depois de falar de que é um tempo determinado para tudo, esse tempo está num tempo de Deus. Ele vai mostrar que Deus, na sua formosura, na sua grandeza, no seu poder, na sua soberania, né? É Deus que faz com que as coisas aconteçam e nada pode ser acrescentado, nem antes, nem depois daquilo que Ele fez. Então acompanhem, meus queridos, a leitura desses versículos da palavra de Deus que está sendo projetado também, que você possa ir sendo edificado, né, com a leitura da palavra de Deus, tá bom? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada lhe tirar. E isso faz Deus, para que os homens temam diante dele. Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua palavra à nossa vida. Há muitos textos na palavra de Deus que nos lembram esta verdade de um Deus soberano. Por exemplo, Isaías 43, verso 13, vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus resolver agir, se Deus resolver fazer,
quem pode impedir? Qual ser humano? Qual instituição? Qual governo? Em qual tempo? Qual situação? Qual circunstância pode impedir o agir da mão de Deus? Há um outro momento em que o salmista também menciona, né, que o Senhor está comigo. Que me pode fazer o homem? Se ele está ao meu lado, se ele advoga a minha causa, se ele me traz a sua presença, se ele manifesta o guardado da sua mão sobre mim, que o ser humano, por mais poderoso que se ache, por mais capaz, pode fazer contra a minha vida? Ou então Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31, né? Se Deus é por nós, ele está falando das grandes perseguições que a igreja sofria também no seu tempo, com açoites, com prisões, com morte, querendo fazer calar a proclamação do Evangelho, tentando intimidar a igreja para que ela não avançasse, com a luz de Deus na vida. E aí Paulo vai dizer, se ele é por nós, quem será contra nós? Quem tem força o bastante para deter a igreja, para deter o Evangelho, para deter o agir de Deus, o mover de Deus no decurso do tempo e da história, através do seu povo? Nem o Império Romano, com toda a sua força, com toda a sua polpa, com todo o seu poder, pôde deter o agir de Deus através da sua igreja. Então esse é o propósito soberano de Deus, que nós vamos lembrar e avaliar aqui nessa noite, tá bom? Aqui, pregador menciona sobre essa grande verdade. O propósito de Deus, ele é eterno, ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. É propósito grandioso de Deus. Os propósitos imutáveis de Deus. Eu lembro para você um outro texto que está ali, Jó, capítulo 42, verso 2, quem sabe, né? Já pode até ir declamando aí, né? Sei que os teus planos não podem ser frustrados. O Senhor é Deus. Ele pensa a nossa vida. Ele pensa a nossa história, Ele conduz a história. E aí Jó, vivendo a sua situação de tristeza, de dor, de sofrimento, ele fala, sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos de Deus são imutáveis. Deus é imutável. Ele conhece todas as coisas, por isso ele não precisa mudar de plano, mudar de propósito, mudar de jeito, repensar, refazer. Por isso que quando ele criou do nada todas as coisas, ele não precisou criar um protótipo para depois criar a mesma criação perfeita. Ele já criou perfeito. A sabedoria de Deus, na sabedoria que ele tem, na grandeza que ele tem, no poder que ele possui, ninguém consegue fazer mudar de propósito. Ele não muda o plano. E aí nós temos essa imagem do Mar Vermelho se abrindo. Alguns domingos atrás eu preguei também, falei sobre o Faraó e a saída do povo do Egito. Nós mencionamos o personagem Moisés. E nós mencionamos que quando Moisés estava nascendo ainda junto ao Egito, o grande governante do Egito, o grande senhor da terra naquele tempo, percebendo o crescimento do povo judeu e temendo que o povo se rebelasse contra os egípcios e formasse um grande exército e pudesse dominar aquela terra ou se livrar de um cativeiro que já durava 400 anos, ordenou a morte das crianças. Os bebês hebreus, meninos que nascessem, eram mortos, por ordem de Faraó. As parteiras já tinham que tomar a criança, já tinham que matar a criança. Porque na cabeça de Faraó, o que ele vem pensando e tentando evitar, no seu poder, no seu governo, que um exército
de hebreus se levantasse e subjugasse o Egito e livrasse aquela nação do cativeiro. Mas no propósito de Deus, Deus não precisa de um exército, precisa de um homem. Então ele preserva Moisés. Ele prepara Moisés durante a sua vida. E aos 80 anos de vida, ele chama Moisés para ser o libertador, em nome de Deus, que vai visitar o Egito, que vai confrontar Faraó, que vai ser usado por Deus para visitar o Egito com as pragas, que vai celebrar a Páscoa, que vai sair do Egito ganhando presentes. Toda a família judaica ganhava da casa que servia o que pedia depois da morte dos primogênitos. E o exército de Faraó, porque Faraó continua pensando que um exército é suficiente, é enviado para trazer o povo de volta, ou para eliminar todo o povo no deserto. E Deus abre o mar para cumprir o seu propósito imutável. Faraó pensou: quem Moisés pensa que é? Quem esse Deus de Israel pensa que é? Para afrontar os deuses do Egito e para afrontar a Faraó, o Senhor de toda a terra. Ele é o Deus cujos planos não se frustram. O que ele tem que fazer, o que ele resolve fazer, o que ele estabelece para ser feito, é aquilo que de fato vai acontecer. Seus propósitos são imutáveis. Não é porque ele se deparou com o Faraó, se deparou com os deuses do Egito, se deparou com o mar na frente, um exército atrás, que ele não tira o povo em liberdade da região do Egito. Ele abre o mar, faz o povo passar a pé enxuto, e quando o exército de Faraó entra em busca e em conquista do povo, o mar se fecha e todo o exército perece. Propósitos imutáveis de Deus. Os planos de Faraó se frustram, de novo. Os planos de Deus permanecem. Porque os de Deus são imutáveis. Os dos homens são falhos. Tiago nos lembra no capítulo 2, a fabilidade dos projetos humanos. Como o homem planeja bem, como o homem acha que é capaz, mas se depara com situações, com as circunstâncias das quais ele não pode. E se é surpreendido ainda por algumas coisas que de repente surgem, que eles não esperavam. E aí vem ir por água abaixo os seus planos, os seus propósitos, vem portas se fechar, vem impossibilidade surgir, vem a necessidade, né, ou a tristeza de engavetar planos. Bons projetos vão para a gaveta, nunca saem do papel. Mas os planos de Deus, não importa o que aconteça, se a circunstância é fácil ou difícil, se o momento é de tristeza, se o momento é de bonança, se o momento é de seca e deserto, os planos imutáveis de Deus são estabelecidos. A ação de Faraó falha, a ação de Deus continua. Texto de Jó, nós sabemos que ele passa por muitas calamidades, por muitas perdas, inclusive não só financeira, familiar, mas da sua própria saúde, ficando quase que à morte. Porque esse era o plano do diabo com a sua vida. O diabo percorreu a terra, o diabo se encontrou com Deus, Deus apontou para Jó, falou da integridade de Jó, do temor de Jó, da obediência de Jó, e o diabo falou: olha, se tirar tudo dele, ele não teme mais, ele não preserva mais a integridade, ele não confia mais no Senhor. E Deus permitiu então que ele fizesse. E ele tocou na história de Jó, na vida de Jó, nos bens, na casa, na família, tocou na saúde, levou quase à morte. Deus
já havia estabelecido que ele não podia matá-lo. E Jó preservou sua integridade, preservou sua confiança em Deus, preservou o seu temor, Senhor. Os planos do diabo são frustrados. O plano de Deus permanece. Ele restabelece Jó. Ele traz para Jó tudo em dobro. Porque os seus planos são imutáveis. Esse é o propósito soberano do nosso Deus. Uma outra verdade que a Bíblia nos ensina dentro desse pensar nos planos, nos propósitos soberanos de Deus. Os planos soberanos, os propósitos soberanos de Deus em Cristo. Quando aconteceu a queda do homem, que a Bíblia descreve para nós em Gênesis 3, e o Senhor vem ao encontro do homem, já numa natureza decaída, pecaminosa, já tendo o pecado como intruso e trazendo consequências duras para a vida, para a história do ser humano. O salário do pecado é a morte, o homem trabalha e cansa, a mulher com dor de parto agora, para dar a luz aos seus filhos. A inimizade entre Deus também e o homem, a desobediência que levanta muros de separação entre nós e o nosso Deus, a terra que sofre, que padece também, por causa do pecado humano, e agora o pecado humano vai se estender junto à terra, junto à humanidade, vai gerar muitos danos, vai gerar violência, vai gerar corrupção, vai gerar um ego muito grande, um egoísmo ganancioso, uma cobiça extrema, um desejo de controle da vida do outro e de controlar sobre o outro, de agir sobre o outro, de dominar o outro, de estar acima dele. Mas já no momento da queda, quando o pecado é uma realidade e os danos do pecado também, o Senhor, no seu plano perfeito, imutável, soberano, declara da semente da mulher, há de nascer aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Ele aponta para um caminho de graça, para um caminho de perdão, para um caminho de salvação, para um agir de Deus em favor do ser humano pecador, que vai dar a ele a possibilidade de retornar ao paraíso, de voltar a viver diante de Deus, de voltar a ter a possibilidade de ter vida eterna, vida sem fim, vida onde o pecado não existe, onde os danos do pecado não chegam, onde o choro, o ranger de dentes, por sofrimentos, por aflições, não vai mais acontecer, onde essa terra envolvida pelo pecado, esse mundo envolvido pela pecaminosidade humana, já não vai mais existir. Há um novo céu, há uma nova terra, preparado para aqueles que amam o Senhor, e que são alcançados pela sua graça, pelo seu favor, pelo seu plano de salvar o perdido em Cristo. Jesus nasce conforme as profecias, o plano imutável de Deus se estabelecendo na terra. Pode uma virgem dar à luz? Não pode. Uma virgem não pode conceber, não pode dar à luz. Mas por obra de Deus, no plano de Deus, no querer de Deus, isso não é problema, isso não é obstáculo. Porque o agir de Deus é o agir que torna possível aquilo que ao homem é impossível. E Maria, a Virgem, vai receber por obra do Espírito Santo, um ente santo no seu ventre, que vai crescer como eu cresci e você também, que vai ter um tempo de gestação como o meu e o seu, para trazer entre os homens a pessoa do próprio Deus chamado Emanuel, Deus conosco, Jesus, o Filho de Maria. Mas o seu nome é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Propósito soberano de Deus, que nem mesmo uma impossibilidade humana pode impedir de se realizar. Porque para o nosso Deus não há impossíveis. Isso que faz dele soberano,
e dos seus propósitos soberanos e imutáveis. Porque assim como ele se realizou na vida das pessoas, na vida de Jó, como nós mencionamos, ele se realiza agora em favor de toda pessoa, na vida do seu filho, que visita o mundo com perdão, com salvação, com misericórdia ao pecador. E vem para pagar um preço que eu não posso pagar. Mas o plano e o propósito de Deus, que é perfeito, faz com que Cristo possa pagar por mim. E aquele que não tinha pecado, foi considerado pecador. E aquele que não tinha falhado, foi condenado como malfeitor. E aquele que não precisava dar a vida, deu a vida. Em nosso lugar, padeceu a nossa morte. E abriu um caminho de vida eterna para aquele que nele crê. Plano e propósito de Deus. Quando o diabo se encontrou com Cristo no deserto, na tentação, Mateus capítulo 4, ele achava que podia vencer os planos de Deus, os propósitos de Deus. Ele tem a natureza divina, ele tem a natureza humana, ele está sem comer há muito tempo, o seu corpo está necessitando de alimento. 40 dias, 40 noites em jejum e oração. Ele se apresenta diante de Cristo e o tenta, porque se ele leva Jesus à queda, se ele conduz Jesus ao pecado, ele já deixa de ser o ente santo, ele já não pode mais dar a vida, ele já não tem um sangue puro daquele que pode purificar pecados, e ele traz a tentação, né, diante da necessidade básica, manda essas pedras se transformar em pães, e mata a sua fome, ou leva ainda dentro do propósito, do interesse de ser o Senhor da terra, e olha para a terra, e aponta para a imensidão da terra, e diz, olha, isso tudo pode ser seu, se prostrado me adorares. Só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto, só há um Deus soberano, só há um Deus Senhor mesmo de tudo. O diabo, ele diz ser, embora não seja Senhor de nada, é o enganador, é o mentiroso, é o pai da mentira ele. E fica jogando com as palavras, para ver se consegue, na tentação, seduzir o coração de Cristo, o Filho de Deus. Ele acha que se eles têm uma chance é agora, então ele tenta. Depois o leva no pináculo do templo. Ele sabe que Cristo vem para ser reconhecido como Filho de Deus. Ele falou, olha, todo Israel de Deus que conhece as profecias estão aí, reunidos na praça. Pula, o Pai envia os seus anjos, eles te amparam, você desce planando num paraquedas angelical na praça, todo mundo vai dizer, esse é o Filho de Deus, prometido do Senhor a Israel pelos profetas. Ele tenta a Cristo até no propósito que Deus tem. Mas Cristo sabe que esse reconhecimento não vem de um momento de glória, ele vem do momento de tristeza e morte. Ele é manifesto na cruz. Não é no momento em que eles gritam na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, bendito que vem em nome do Senhor. É um pouco mais à frente. É quando eles dizem, crucificam, caia sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue desse justo. Por isso que com os discípulos ele disse, não vim para ser servido, vim para servir, vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Esse é o plano, propósito de Deus em Cristo. Ele sabe que vem para a cruz. O diabo tem os seus propósitos frustrados. Mas Deus estabelece em Cristo os propósitos que Ele tem. Os sumos sacerdotes, os principais dos judeus, achavam que a forma de eliminá-lo é matando. Nós vamos achar um momento oportuno para prendê-lo, para matá-lo. E aí ele para de disseminar esse reino de Deus que ele fala que está estabelecendo. Esse chamar dos judeus, dos homens,
a quebrantar o coração e a se preparar, porque o reino de Deus está próximo. E eles tentam, de muitas maneiras, desacreditá-lo. E conseguem prendê-lo. E apresentam as falsas testemunhas. E apresentam a Pilatos. E Pilatos chegou a dizer para Cristo: você não sabe que é eu que tenho o propósito aqui? Eu que mando soltar quem quero? Eu que decido quem vive ou quem morre? Jesus vai dizer: nenhuma autoridade teria se do Pai não tivesse recebido. Os sumos sacerdotes, os principais da religião judaica tentaram, nos seus propósitos, tiveram seus propósitos frustrados. Pilatos também. Jamais será uma autoridade que colocará a autoridade de César em segundo plano em qualquer momento. É melhor eliminar esse que é chamado, reconhecido como rei dos judeus. Os planos e os propósitos de Pilatos se foram. Os propósitos de Deus em Cristo se estabeleceu. Ele enfrentou a crucificação, ele bebeu do cálice amargo. Promessa de Cristo de Gênesis 3,15 e muitas outras, de Deus em Gênesis 3,15 e muitas outras, referente ao Messias, foram se cumpridas na pessoa, na vida de Cristo, se consumou na cruz do Calvário. Na cruz ele disse, proclamou em alto e bom som: está consumado, o plano está feito. Ninguém pôde deter. Nenhum governante, nenhum ser humano, nenhuma autoridade, nem mesmo o diabo. O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, o inimigo da igreja. Ninguém pode deter os propósitos de Deus. Por isso que os propósitos de Deus em Cristo se estabeleceram. Quando ele é sepultado, ao terceiro dia, conforme a palavra de Deus, conforme promessa de Cristo, a ressurreição, o mover da pedra, túmulo vazio. Cristo ressurreto surge aos discípulos, às mulheres, aos discípulos, e continua o Senhor aparecendo por alguns dias, até o momento da sua ascensão no Monte das Oliveiras. Nosso Deus é o Deus que a morte não pôde deter. A morte é o fim para nós. Continuaria sendo o fim, se Cristo não tivesse vencido em nosso lugar. Se o túmulo não estivesse vazio. Mas o nosso Redentor vive. É por isso que ele proclama antes da sua morte: eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Porque os planos de Deus, os propósitos soberanos do Senhor, são imutáveis. Não são frustrados. Como os nossos. E como de qualquer outra criatura. Em razão de circunstâncias pequenas, nós já temos que mudar os planos. Mas o nosso Deus não precisa mudar, e não muda. Porque Ele pensa coisas boas, Ele pensa o bem, Ele pensa o perdão, Ele pensa a misericórdia, Ele pensa a salvação, Ele pensa a vida, não morte. Ele pensa amor, não ódio. E o plano dele se estabelece para nós. Os planos de Deus, os propósitos soberanos do Senhor se cumprem na sua igreja. A igreja de Cristo. Na minha vida, na sua vida. Como foi na vida de Pedro, de João, de Tiago, de Tomé, de Bartolomeu, de Estevão, de Filipe, de Paulo. O Evangelho de Deus e o reino de Deus sendo levantado em Jerusalém, caminhando por Judéia, por Samaria, se estendendo aos confins da terra, no decurso do tempo, no decurso dos anos. A igreja fazendo discípulos de todas as nações. Mas não há problemas na igreja?
Não há lutas, não há enfrentamento, não há corrupção, não há prisão, não há açoite. Existe tudo isso. Em todo tempo. Mas há algo que Isaías contemplou lá atrás, no agir de Deus em favor do seu povo, em favor de Israel, que segue acompanhando a igreja nos dias de hoje também. Isaías 64, versículo 4. E aí, se a Amanda puder ajudar, coloca para nós, fazendo um favor, Amanda. Nós vamos ler. Isaías está num tempo difícil, ele é um profeta que viveu num tempo difícil para Israel. Mas ele traz uma declaração linda, de confiança nos propósitos de Deus em favor do seu povo, em favor da sua gente. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Em tempo nenhum da história se viu algum povo que tenha crença em algum Deus, que não seja o Deus de Israel, que possa contar histórias tão magníficas, tão grandiosas, tão soberanas, tão miraculosas, de tamanho amor, de tamanha graça, de tamanha misericórdia, de tamanho cuidado, de tamanho proteção, do que Israel pode contar. Isaías vai fazendo essa declaração da confiança dele no propósito imutável, soberano de Deus. No decurso do tempo, no decurso da história, diante das circunstâncias, no dia a dia que a nação vive, nos anos e anos que a nação vai vivendo, na história que ela vai contando de si mesma. A igreja prospera, debaixo do chicote romano. Muitos mártires são feitos, lançados na arena para serem diversão, servir de diversão para o povo. Eliminados por gladiadores ou por feras. Alguns presos, açoitados, outros queimados vivos, outros lançados de precipício. Muitos mártires cristãos foram feitos através da mão do Império Romano. O momento mais intenso, o momento mais forte, o momento maior, de maior número, quando Nero põe fogo em Roma e culpa os cristãos, e falta madeira para pendurar crente, e para acender fogo, iluminando o caminho para Roma e as ruas de Roma. Mas nada pôde parar a igreja, nada pôde deter a igreja, nem a corrupção produzida pelo diabo dentro do seio da própria igreja, corrompendo os princípios da fé e distanciando a igreja da palavra de Deus, da regra de fé e prática que Deus estabeleceu. Quanto mais longe da Bíblia, maior é a corrupção do nosso coração. Quanto mais a igreja se distanciou da palavra, mais ela andou em trevas. Trevas tão profundas, tão densas, tão escuras. E esse período da história é chamado a idade das trevas da igreja. A igreja que tem que ser luz, não tem luz nem dentro de si mesmo, nem para si. Corrupção é grande. A Bíblia é afastada da mão dos crentes. Muito é dito em nome de Deus que Deus nunca disse. Até que venha o agir de Deus na reforma protestante e traz de volta o povo do Senhor para a Bíblia, para a avaliação correta da Escritura, para dar o valor devido às Escrituras. O falar de Deus, o revelar de Deus ao seu povo. Então a igreja caminha, ela continua sofrendo prisões e açoites, ela continua sofrendo pressão política. Alguns mártires continuam sendo feitos em alguns lugares do mundo, ela continua sofrendo pela corrupção. Porque o desafio do país, onde você pode pregar com liberdade o evangelho, é que você pode pregar qualquer boa nova. Você pode falar em nome de Deus, pode se falar em nome de qualquer Deus. Mas diante de todos os desafios,
A igreja segue. Porque nunca se viu, nem se ouviu, um Deus que trabalhe tanto e trabalhe tão bem, com cuidado, com capacitação, com graça, com disciplina, com orientação, com luz em meio às trevas, em favor daqueles que o amam, em favor daqueles que dele esperam. Por isso, queridos, que um outro texto é lembrado para nós. Pode virar já aí, a última tela, faz favor. Que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Mateus 16, 18. Para que nós meditamos sobre os propósitos de Deus? Eclesiastes diz que Deus faz isso, estabelece os seus propósitos no tempo, por toda a eternidade, não é só no seu tempo ou no meu, por toda a eternidade. Ninguém pode pôr, acrescentar, ninguém pode tirar, diferente daquilo que Deus estabeleceu, para que nós possamos temê-lo, para que o temam. E se aprendermos a temer a soberania de Deus, vamos colocar no Senhor a nossa confiança. E vamos poder declarar na nossa história como Isaías declarou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus que trabalha como Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, o desafio de Deus para nós é colocarmos na mão de Deus, dentro dos propósitos de Deus, os propósitos que a gente tem. O problema é que a gente se torna o primeiro obstáculo. Porque nós queremos que Deus faça do nosso jeito, no nosso tempo, como a gente pensou, como a gente espera que seja. E as coisas podem sair bem diferente disso. Não quer dizer que vai ser o nosso mal, porque Deus não pensa o que é mal para nós, Ele pensa o que é bom. Mas pode ser que a gente tenha que passar pelo deserto. Pode ser que em algum momento a gente tenha que enfrentar a tempestade. Em outro tempo pode ser que tenhamos o inimigo atrás de nós e um mar à nossa frente nos cercando. Não sabemos como é que vamos sair disso. Um beco sem saída. Encurralados. Há momentos que pode chegar a enfermidade, como chegou para Jó. Pode chegar as perdas, como chegaram perdas para Jó e para tantos homens e mulheres de Deus, que padeceram também. Alguns deram a sua própria vida por causa do nome de Cristo. Mas o propósito do Império Romano se frustrou. O propósito de Deus seguiu. Eles não conseguiram fazer calar a igreja. Eles não intimidaram a igreja com as muitas mortes, com as prisões, com os açoites. A igreja se multiplicou. Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Propósito soberano de Deus. Desafio para nós, meus irmãos, é confiar mais em Deus do que em nós. É confiar mais em Deus do que nos homens. É ter intimidade com Deus para acreditar que aquele deserto que Ele está me enfiando lá, mesmo ali Ele vai ter provisão, nem que Ele tenha que mandar de novo maná dos céus. Nem que tenha que fazer eu bater numa rocha para que saia água quando a minha sede já é de morte. Porque se nós formos seguir nos nossos propósitos, irmãos, se o país seguir no propósito que ele tem, se os governos continuar acreditando que eles que fazem, que eles que sabem, que eles que decidem, eles vão se frustrar e nós também. Vamos perder o nosso tempo. Vamos ver vazar pelas mãos. Porque o desejo de Deus é que confiemos no que Ele já tem de propósito bom, de vontade boa, perfeita, agradável para nós. Mas o fácil na vida é dizer que Deus é soberano.
que eu entendo isso, que eu creio isso, que eu sei textos bíblicos que me falam disso. O difícil é deixar a soberania de Deus conduzir a minha vida quando eu tenho um propósito que é meu. Por isso que Jonas brigou com Deus. Porque ele queria de um jeito. O propósito de Deus era outro. Ele pensava o que era melhor para Israel. E achava que Deus estava enganado em enviar a mensagem de perdão a ninivitas. E usar de misericórdia com corações quebrantados em Nínive. Quebrantados, arrependidos e contritos, que vestem pano de saco, que se dobram sobre as cinzas e que clamam por misericórdia de Deus. O propósito de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais amplos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. O jeito de Deus olhar para o mundo é jeito que contempla com bênção o mundo inteiro. E a gente só olha de maneira que abençoe a nossa vida, os nossos, aqueles de quem a gente gosta. Se tiver que ferir outros, se outro tiver que perder para me ganhar, não tem problema. Deus não vê assim, meus irmãos. Às vezes ele acha que eu vou ganhar quando eu perco. E que eu vou crescer quando eu sofro. E que eu vou entender o valor da vida de verdade, quando eu não tenho nada. E estou no deserto. E até as coisas mais comuns, mais fáceis, estão me faltando. Porque ele já deu a bênção maior para o ser humano, que é a bênção da salvação. E alguns rejeitam, porque continuam correndo atrás das demais coisas, que acham mais importante do que o reino de Deus, do que o reino dos céus. O propósito de Deus é nos levar à eternidade. Nessa vida aqui, Ele vai cuidar disso para nós. Nos planos imutáveis, perfeitos, soberanos, que Ele tem sobre a vida daqueles que o temem. Sigamos com a nossa confiança no Senhor, no propósito de Deus para a nossa vida. Feche seus olhos, irmãos, eu sei que você tem decisões a tomar, eu sei que você fez uma agenda aí já para as suas atividades da semana, sei que já planejou como é que você vai resolver aquele problema lá da sua casa, né? Do seu casamento, do relacionamento com alguém, do envolvimento aí, relacional com uma pessoa que está afligido, que se arranhou. Sei que você já tem tudo bem pensado. Mas quero desafiar você a colocar essas coisas todas diante de Deus. Você vai ver que pode ser que saia um pouco do jeito que você imaginou. Mas Deus vai te surpreender com muita coisa que você não pensou. Com muita possibilidade que você não viu. Com muito caminho que passou desapercebido. Porque o plano de Deus é melhor que o seu, é melhor que o meu. Para a gente alcançar e não frustrar, tem que ser dentro do plano soberano de Deus. Senão nós vamos frustrar os nossos planos, frustrar os nossos propósitos, perder os nossos projetos, por mais belos que pareçam, por mais perfeito que aos nossos olhos sejam. Vai virar ruína. Na mão de Deus não, o deserto é transformado em manancial. O choro recebe a surpresa de uma manhã de alegria. E a escura e dura noite de alma que a gente passa é rompida com o raiar de um novo dia para nós. Dia preparado por Deus, dia onde há de se renovar para nós a sua graça e a sua bênção.